Minha madrasta resolveu vender a casa que meu pai havia deixado de herança para mim, mas ela só não esperava que eu faria isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. A chuva caía pesada naquela noite, como se o céu lamentasse o que estava prestes a acontecer. Eu estava sentada no sofá de um pequeno apartamento alugado, olhando para um documento antigo, amarelado pelo tempo, mas com um detalhe que mudaria tudo: meu nome como única proprietária da casa que fora de meu pai. A casa onde eu crescerá. A casa que minha madrasta acabará de vender. Meu nome é Helena, e essa história começa há muitos anos, quando meu pai, Gustavo, se casou novamente após a morte da minha mãe. Eu ainda era criança quando Carla entrou em nossas vidas, uma mulher que se fazia de gentil e prestativa, mas que escondia um coração frio e ambicioso. No começo, tentei me aproximar, buscando nela um carinho que nunca veio. Em vez disso, ela sempre me via como um obstáculo, algo que precisava ser afastado. O tempo passou, e meu pai, sempre tão amoroso, começou a mudar. Aos poucos, parecia que Carla o enfeitiçava, colocando palavras em sua boca, decisões em sua mente. Ele já não era o mesmo, e tudo o que dizia parecia ser influenciado por ela. Até que um dia, fui enviada para estudar em outra cidade, supostamente para garantir um futuro melhor. O que eu não sabia era que aquele plano foi cuidadosamente arquitetado por Carla para me manter longe da casa que, segundo meu pai, sempre seria minha. Os anos passaram, e meu contato com meu pai se tornou raro. Ele estava sempre ocupado, sempre ao lado de Carla, sempre distante. Até que um dia recebi a pior notícia da minha vida: meu pai havia falecido. Voltei às pressas para casa, mas o que me esperava foi um golpe ainda maior. Carla já havia assumido tudo. A casa, o dinheiro, os bens. Como se eu nunca tivesse existido. Seu pai deixou tudo para mim, Helena. Ele queria que eu cuidasse das coisas, disse ela, sem um pingo de remorso. Na época, eu não tinha forças para contestar. Estava de luto, devastada. Aceitei, sem saber que a verdade era muito diferente. Agora, sentada no meu pequeno apartamento, segurando aquele documento precioso, eu finalmente entendia o que havia acontecido. Meu pai nunca transferiu a casa para o nome de Carla. Aquela propriedade ainda era minha, por direito. Mas Carla, acreditando que estava no controle de tudo, acabará de vendê-la para um empresário rico, sem nem imaginar que sua jogada acabaria sendo seu maior erro. Eu enxuguei as lágrimas e me levantei. Dessa vez, eu não iria aceitar calada. Carla havia manipulado meu pai, tomado tudo o que era meu e se livrado de mim. Mas agora, era minha vez de dar o troco. A guerra estava apenas começando. Acordei naquela manhã com uma única certeza: Carla não sairia impune dessa vez. Durante anos, eu vivi com o peso da injustiça, acreditando que não tinha como contestar o que ela fez. Mas agora, com aquele documento em mãos, eu tinha uma chance real de reverter tudo. Enquanto tomava um café forte para despertar minha mente, comecei a montar minha estratégia. Eu não poderia simplesmente aparecer na casa e exigir o que era meu. Carla era ardilosa, manipuladora. Se descobrisse que eu sabia da verdade, daria um jeito de se livrar de mim novamente. Eu precisava ser esperta. Antes de qualquer coisa, precisava confirmar se a venda da casa já estava concluída ou se ainda havia tempo para agir. Então, fui até o cartório onde meu pai costumava resolver seus assuntos legais. Assim que entrei, uma mulher simpática me recebeu no balcão. "Bom dia, em que posso ajudar?" Ela perguntou. "Eu gostaria de consultar a situação de um imóvel que pertenceu ao meu pai", disse, tentando manter a calma. Ela pediu os detalhes, digitou algumas informações no sistema e então franziu a testa. "Estranho. Segundo os registros, essa propriedade ainda está vinculada ao nome de Helena Martins." Ela olhou para mim. "Esse é o seu nome, não é?" Meu coração disparou. "Sim, sou eu." Ela assentiu. "O que me parece é que a venda ainda não foi registrada oficialmente. Há um processo em andamento, mas legalmente, a casa ainda é sua." Era tudo o que eu precisava ouvir. Agradeci e saí do cartório com as mãos suando.
Carla realmente havia tentado vender a casa sem ter direito algum sobre ela. E agora, eu tinha um prazo curto para impedir que essa transação se concretizasse. Decidi ir até a casa. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que Carla estava fazendo. Peguei um táxi e, no caminho, minha mente fervilhava de lembranças. O jardim onde meu pai e eu costumávamos plantar flores, a varanda onde ele lia suas histórias para mim. Tudo aquilo era meu, mas Carla estava prestes a destruir tudo. Ao chegar, encontrei a fachada impecável, mas um detalhe chamou minha atenção: havia uma placa de vendido no portão. Meu estômago revirou. Respirei fundo e toquei a campainha. Alguns segundos depois, Carla apareceu. Seu olhar de surpresa ao me ver foi impagável. Helena? O que você está fazendo aqui? Eu sorri, mas por dentro estava fervendo. Só queria ver a casa mais uma vez. Afinal, ela ainda é minha. O sorriso de Carla vacilou. Do que você está falando? Eu tirei o documento da bolsa e o ergui lentamente. Você vendeu algo que nunca foi seu, Carla. E agora, vamos ver como você sai dessa. Ela ficou pálida. A jogada dela estava prestes a desmoronar. O papel em minhas mãos parecia pesar toneladas. O nome registrado como proprietária da casa era o meu, e Carla acabará de perceber que todo o seu plano estava prestes a ruir. Seu rosto, antes confiante e autoritário, empalideceu. Seus olhos se moveram rápido, procurando uma saída, qualquer brecha que pudesse usar a seu favor. Mas, dessa vez, não havia uma carta na manga. Eu sabia da verdade. Isso deve estar errado, ela murmurou, tentando manter a compostura. Seu pai deixou a casa para mim, Helena. Sempre foi a vontade dele. Então me mostre a escritura em seu nome, retruquei, cruzando os braços. Porque nos registros do cartório, essa casa continua sendo minha. Carla piscou rápido, sua respiração ficando irregular. A expressão dela mudava a cada segundo, alternando entre incredulidade, raiva e medo. Mas ela não podia simplesmente admitir o golpe. Afinal, havia ido longe demais. Isso é um erro burocrático. Disse, com um riso seco e forçado. Posso resolver isso em questão de dias. Resolver como? Forjando mais documentos? Minha voz era fria. Eu não ia me deixar enganar novamente. O silêncio se instalou por alguns segundos. Carla tamborilava os dedos contra a perna, claramente buscando uma resposta convincente. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz masculina soou atrás dela. Algum problema, Carla? Olhei para o homem alto e bem vestido que apareceu na porta. O terno caro e o olhar calculista deixavam claro quem ele era, o comprador da casa. Assim que ele me viu, franziu o senho, esperando uma explicação. Quem é ela, Carla? Ela se virou para ele com um sorriso nervoso. Ah, essa é Helena, uma conhecida da família. Ela está um pouco confusa sobre alguns detalhes da casa, mas eu já vou resolver tudo. Confusa. Repeti, segurando a vontade de rir. Eu sou a verdadeira proprietária da casa que essa mulher tentou vender ilegalmente. O homem ficou pálido. Ele olhou para Carla, depois para mim, e então voltou para ela. Isso é verdade? Sua voz saiu num tom perigoso. Carla hesitou. Por um segundo, achei que fosse negar, mas o olhar frio do comprador a fez perceber que não tinha mais para onde correr. Eu pensei que estivesse tudo resolvido. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. O homem passou a mão pelo cabelo, claramente irritado. Carla, você tem noção do que isso significa? Eu ia pagar uma fortuna por essa casa. Se isso vazasse, eu poderia me envolver em um escândalo. Ela tentou segurar o braço dele, mas ele se afastou bruscamente. Por favor, dê-me alguns dias. Eu posso resolver isso. Ela tentava desesperadamente salvar a situação, mas o homem não parecia disposto a escutar. Resolver? Com que dinheiro? Com que direitos? Ele se virou para mim. Isso que ela fez é um crime, certo?
Assenti. Uma tentativa clara de fraude imobiliária. E eu estou disposta a levar isso à justiça. O comprador passou a mão no rosto, soltando um suspiro pesado. Não vou me envolver nisso. O negócio está cancelado. Carla arregalou os olhos, como se estivesse diante de seu pior pesadelo se tornando realidade. Espere. Podemos conversar. Mas o homem não lhe deu ouvidos. Ele saiu apressado pelo portão, desaparecendo sem olhar para trás. O som da porta de um carro batendo ecoou na rua, seguido pelo barulho do motor arrancando. Carla se virou para mim. Seu rosto estava vermelho de raiva, os punhos cerrados. Você arruinou tudo. Mantive a calma. Eu apenas fiz justiça. Ela me olhou com tanto ódio que, por um momento, achei que fosse me atacar. Mas, em vez disso, bufou e se afastou, murmurando palavras ininteligíveis. Você ainda vai se arrepender disso, Helena. Sorri, sem medo algum. Veremos, Carla. Veremos. Eu sabia que ela não ia desistir tão facilmente. Mas agora, eu estava pronta para lutar até o fim. Depois do fracasso da venda da casa, Carla estava furiosa. Sua expressão ao ver o comprador indo embora sem fechar o negócio foi uma mistura de desespero e fúria. Mas ela não era do tipo que desistia facilmente. Se havia uma coisa que eu sabia sobre Carla, era que ela sempre encontrava um jeito de se safar. Nos dias seguintes, ela desapareceu da casa, o que já era um sinal de que estava tramando algo. E não demorou para que eu descobrisse exatamente o que era. Foi numa tarde chuvosa que recebi uma ligação inesperada. Helena? Aqui é Ricardo, advogado da família. Precisamos conversar. Meu coração acelerou. Não era comum ele me ligar, ainda mais depois de tantos anos sem contato. Sobre o quê? Perguntei, tentando esconder minha desconfiança. Venha ao meu escritório. É melhor conversarmos pessoalmente. Concordei e, uma hora depois, estava sentada diante de Ricardo. Ele ajeitou os óculos no rosto e suspirou. Carla me procurou, e ele começou. Disse que houve um erro nos documentos da casa e que precisava regularizar tudo o mais rápido possível. Revirei os olhos. É claro que sim. E o que você respondeu? Ricardo tamborilou os dedos na mesa antes de continuar. Pedi que ela me trouxesse todos os documentos que tinha. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Inclinei-me para a frente, intrigada. O que você descobriu? Ele abriu uma pasta e retirou alguns papéis, empurrando-os na minha direção. Aqui estão cópias dos documentos que ela me entregou. Helena, esses documentos foram claramente manipulados. As assinaturas, os carimbos, tudo parece falsificado. Peguei os papéis e analisei cada detalhe. O nome do meu pai estava ali, mas algo estava errado. A assinatura dele parecia um pouco diferente, e a data de registro não coincidia com os documentos autênticos que eu tinha. Isso é crime, Ricardo, murmurei, sentindo um frio na espinha. Ela está tentando falsificar documentos para tomar a casa para si. Ele assentiu. Exatamente. Mas tem mais. Olhei para ele, surpresa. Mas... Sim. Durante a minha análise, decidi puxar alguns registros antigos e descobri algo que talvez você não saiba. Ricardo pausou por um momento, me estudando. Seu pai nunca teve a intenção de passar a casa para Carla. Na verdade, ele tomou providências para que você fosse a única herdeira. Minhas mãos tremeram ligeiramente. O que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que Carla mentiu desde o começo. Seu pai já sabia do caráter dela e fez questão de garantir que a casa ficasse inteiramente no seu nome. Mas, por algum motivo, os documentos originais ficaram escondidos. O choque me atingiu em cheio. Eu sabia que meu pai amava Carla, mas uma parte dele parecia ter previsto o que ela faria. E agora, sua armação estava se voltando contra ela. Onde estão esses documentos originais? Perguntei, sentindo meu coração acelerar.
Ricardo abriu uma gaveta e puxou uma pasta amarelada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa e empurrou em minha direção. Bem aqui. Peguei a pasta e abri com cuidado. Os documentos estavam intactos. A assinatura do meu pai, os registros de cartório, tudo ali comprovava que a casa sempre fora minha. Carla nunca teve direito algum sobre ela. Levantei os olhos para Ricardo, uma mistura de alívio e raiva crescendo dentro de mim. Isso significa que posso processá-la, certo? Ele sorriu de leve. E impedir que ela tente qualquer coisa novamente. O jogo estava virando de vez. Mas algo me dizia que Carla não ia aceitar a derrota tão facilmente. Depois de descobrir a tentativa desesperada de Carla de falsificar documentos e manipular a herança, senti que finalmente tinha a chance de reverter toda a injustiça que ela havia causado. Mas eu sabia que, mesmo com as provas em mãos, ela não iria desistir facilmente. Ricardo, meu advogado, entrou com um pedido de averiguação dos documentos originais no cartório. Além disso, decidiu que era hora de levar o caso à justiça. Com base nas evidências reunidas, entramos com um processo contra Carla por fraude documental, tentativa de apropriação indébita e falsificação ideológica. O processo traria consequências sérias para ela, podendo resultar não só na anulação da venda da casa, mas também em punições legais. No dia marcado, fui até a casa que ainda estava no meu nome, acompanhada de Ricardo e de um oficial de justiça. Carla não esperava por minha visita e, ao abrir a porta, seu semblante carregava uma mistura de surpresa e impaciência. "O que você quer aqui?" Ela perguntou, cruzando os braços. Eu ergui a pasta de documentos e sorri de leve. Achei que gostaria de ver isso. Ela pegou os papéis com agressividade e começou a folheá-los. Seu rosto foi se contorcendo de raiva a cada linha lida. Quando terminou, ergueu os olhos para mim, furiosa. "De onde você tirou isso?" "Do advogado do meu pai. Os documentos originais nunca foram destruídos. Eles sempre estiveram guardados. E agora, Carla, você terá que responder por tudo isso perante a justiça." Carla apertou os punhos e sua expressão ficou ainda mais sombria. "Isso não significa nada. Eu morei aqui por anos. Tenho meus direitos." Ricardo, que observava tudo com calma, finalmente se pronunciou. "Na verdade, significa muito. Você tentou falsificar documentos e vender uma propriedade que nunca lhe pertenceu. Isso é crime, Carla. E agora há um processo formal contra você." Ela empalideceu. Pela primeira vez, vi o medo brilhar em seus olhos. "Você não pode fazer isso comigo, posso e vou. Você manipulou meu pai, tentou tomar algo que nunca foi seu e ainda quis me enganar. Agora é a sua vez de pagar por isso. Em breve, você receberá a intimação para comparecer ao tribunal." Carla bufou, jogando os documentos sobre a mesa. Isso ainda não acabou. No entanto, ela logo perceberia que sua situação era ainda pior do que imaginava. Além do processo que eu movia contra ela, o próprio cartório iniciou uma investigação interna para apurar a falsificação dos documentos. Funcionários que haviam assinado as transações foram chamados a depor, e o advogado que auxiliou Carla foi pressionado a confessar sua participação na fraude. Enquanto isso, a imobiliária que intermediou a venda da casa também começou a sentir os impactos do escândalo. O comprador, que já estava desconfiado da demora para concluir a negociação, agora exigia o dinheiro de volta. E quando descobriu que poderia estar envolvido em uma compra fraudulenta, decidiu abrir um processo contra Carla. Cercada por problemas legais por todos os lados, Carla tentava desesperadamente reverter a situação. Ela buscou outro advogado, tentando argumentar que havia sido enganada pelo primeiro. Mas era tarde demais. Todas as provas apontavam diretamente para ela como a mentora da fraude. No dia da primeira audiência, Carla chegou ao tribunal visivelmente abatida. Seu olhar arrogante havia desaparecido, substituído por uma expressão de cansaço e preocupação. Eu, por outro lado, sentia que finalmente a justiça estava sendo feita. Ao ver meu advogado apresentar as provas, percebi que Carla começava a entender que não havia mais saída. A casa voltaria para mim,
e ela estava prestes a perder tudo que havia tentado roubar. O tribunal estava lotado no dia do veredicto. Jornalistas, curiosos e até mesmo antigos conhecidos de Carla se reuniram para assistir ao desfecho do caso. Eu estava sentada ao lado de Ricardo, meu advogado, sentindo meu coração acelerar enquanto o juiz folheava os documentos. Carla, por sua vez, mantinha a cabeça baixa, visivelmente desgastada pelo longo processo e pelas inúmeras tentativas fracassadas de reverter a situação. Quando o juiz começou a ler sua decisão, o silêncio no tribunal era absoluto. Após análise detalhada das provas e dos depoimentos, este tribunal conclui que a ré, Carla Menezes, cometeu fraude documental, tentativa de apropriação indébita e falsificação de documentos. Considerando a gravidade dos crimes e os danos causados, a pena será de 5 anos de reclusão, além do pagamento de uma multa significativa para a herdeira legítima, Helena Martins, e para o comprador prejudicado. O ar foi tomado por murmúrios e expressões de choque. Carla, que até então se mantinha calada, arregalou os olhos e se levantou de súbito. "Isso é um absurdo!" gritou, sendo rapidamente contida por seu advogado. O juiz não se deixou abalar e continuou: "Além disso, devido à participação da imobiliária na intermediação da fraude, será imposta uma sanção financeira significativa contra a empresa, que já responde por outros processos semelhantes. Diante da gravidade da situação, a imobiliária será fechada e impedida de operar no mercado imobiliário." A sala explodiu em comentários sussurrados. A imobiliária que ajudara Carla a tentar vender a casa ilegalmente já estava afundada em processos, e essa condenação foi o golpe final para sua falência definitiva. Quando os oficiais se aproximaram para algemar Carla, vi seu rosto transbordando de ódio e desespero. Ela olhou diretamente para mim e rosnou: "Isso não vai ficar assim. Você me pagará por isso, Helena." Mas eu apenas permaneci em silêncio, sentindo um peso enorme sair das minhas costas. Por tanto tempo, vivi sob a sombra da manipulação e das mentiras de Carla, mas agora, finalmente, tudo estava resolvido. Com a condenação formalizada, o processo de recuperação da casa foi concluído. O juiz anulou a venda fraudulenta e devolveu a propriedade para mim, como deveria ter sido desde o início. Além disso, a multa que Carla teria que pagar era tão alta que garantiria não apenas minha estabilidade financeira, mas também compensaria os danos morais e materiais que ela havia causado. Após a audiência, saí do tribunal sentindo um alívio indescritível. Ricardo me deu um sorriso satisfeito. "Você conseguiu, Helena. Justiça foi feita." "Sim", respondi, olhando para o céu, como se meu pai pudesse ver que seu desejo original finalmente havia sido respeitado. Enquanto Carla era levada algemada para cumprir sua pena, a imobiliária que havia colaborado com a fraude enfrentava uma avalanche de processos. Seus escritórios foram fechados, e os sócios estavam falidos. No final, cada um pagou o preço por suas escolhas. Voltei para casa e, ao abrir a porta, senti uma sensação de pertencimento. Aquele lugar era meu por direito, e ninguém nunca mais poderia me tirar isso. Agora, eu poderia recomeçar minha vida, livre das sombras do passado e certa de que a justiça sempre encontra seu caminho. Se você gostou dessa história emocionante e cheia de reviravoltas, não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso canal. Inscreva-se para acompanhar mais histórias incríveis e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa trama cheia de justiça e superação. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos envolventes para você. Comente abaixo o que achou dessa reviravolta. Você já passou por algo parecido? Queremos saber sua opinião. Até o próximo vídeo.